Boa tarde. Hoje é dia 8 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: João Gabriel Machado, o Guilherme, o João Pedro, a Mariana, a Yasmin, a Maria Eduarda, o João Gabriel Venâncio, o Richard, o Vitor e a Lauane. E os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia, para que não fique para trás no aprendizado em relação aos demais colegas que estão vindo certinho. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática. Nós estamos com o material do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. É a situação aprendizagem 1, parte 4. Material fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 39, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 1. Lá fala assim: na situação aprendizagem 1 você vai compreender como os números muito grandes e muito pequenos estão presentes no nosso cotidiano. Muitas vezes estão representados em outra forma como notação científica. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF08MA01, efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Objeto de conhecimento, notação científica. Lá na página 43, atividade 4, como podemos tocar o Sol? 4.2. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver um projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude esses cientistas a calcularem o tamanho do diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica. Explique como você chegou nesse resultado. Então lá, ele fala que a esfera solar, eles estimam que o raio do Sol mede aproximadamente quantos? 6 milhões e 400 mil. 695.700. Nós estamos na página 43, 4.2. Aqui, ó. Certo. Aqui confunde um pouquinho. Quer ver, ó? Eu até li de novo, falei, será que eu li errado? Que a gente pensa o quê? O Sol. Tá aqui o Sol, não tem? O que tem em volta do Sol? Raios solares. Então quando ele fala o raio do Sol, não é o raio solar, tá? Confunde. Eu fiquei pensando, mas o que tem a ver o raio solar aqui, né, com o Sol? Então não é o raio solar, é o raio do Sol. E o que é o raio de uma esfera? Porque ele é uma esfera, né? O raio de uma esfera é quando ele sai do centro e vai para o canto. Olha ali, ó. O raio de um círculo. Tem pintado na parede ali, não tem? Ele sai do meio e vai para o canto. A bicicleta, não tem vários raios na bicicleta? Por que você acha que aquele negócio se chama raio? Por causa da matemática. Que ele sai do centro e vai para o canto. O raio da moto, mesma coisa. Ele sai do centro e vai para o canto, tá? Então, o raio desse Sol tem a distância de quantos? Então, eu vou tentar desenhar o Sol aqui.
o raio sai do centro e vai para o canto. Ele tem 695.700 quilômetros. Nossa, mas é o dobro, né, senhor, que ele mede? E o diâmetro é o dobro dele. O diâmetro é o dobro. Quer dizer que o diâmetro é de um lado até o outro. São 2 vezes o tamanho do raio. Aí ele pergunta assim: ajudem os cientistas a calcular o tamanho do diâmetro. Eita, o diâmetro é o que você acabou de falar. O diâmetro é quando sai de um lado, vai para o outro lado e passa pelo centro. Se para cá tem 695.700, para cá tem outros quantos? Isso. Então eu posso fazer 695.700 mais 695.700. Ou, graças a Deus, inventaram uma coisa mais fácil. O que é? Vezes 695.700 vezes 2. 2 é 0, 0. 2 é 0, 0. 2 vezes 7, 14. Fica o 4, sobe o 1. Fazer demais era mais fácil. Também. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Sobe o 1. 2 vezes o 9, ou seja, 9 mais 9, 18. Com mais 1, 19. Sobe o 1. 2 vezes o 6, que é a mesma coisa que 6 mais 6, 12. Com mais 1 que subiu, 13. Então ele vai ter um tamanho de 1.391.400 quilômetros. Então, qual é o diâmetro? 1.391.400. Mas eles querem notação científica. Aproximadamente não. Como que ficaria em notação científica? Vocês lembram? Peraí. É 1,3. Tem que colocar o número, lembra? 3,9,1,4 vezes 10. A base sempre é 10. 10 elevado a 9. A 9? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a sexta. Muito bem. Esse ficaria em notação científica. Então eu vou apagar meus rabiscos, vou apertar pausa para registro, tá bom? Olha lá. Raio do Sol de aproximadamente 695.700 quilômetros. O diâmetro do Sol é 2 vezes o tamanho do raio. 2 vezes 695.400 vai dar aproximadamente 1.391.400 quilômetros. Em notação científica, 1,3914 vezes 10 elevado a sexta. Ô, senhor, ele fala mais sobre esses negócios que era possível, porque na hora que cair na prova, aí que a gente não lembra, né? É verdade. Fala muito pouco disso daí sobre apostila. Nas apostilas, é verdade mesmo, João. Sobre aqueles bagulho também. Mas eu acho que isso aí foi falado. Foi falado. Eu vou confirmar, mas eu acho que não. Eu ia falar, foi naquela época que você ficou com o braço quebrado, que você não veio. Então, mas era certo no ano daí. Então. Mas isso aí usa a vida inteira, vamos ver várias vezes. É bom a gente sempre revezar. Cobre meu mesmo. Cobre de mim, né? Senão o professor de português escuta o vídeo lá, pronto. Ó, arredondando, ficará 1,4. Por que eu arredondo para 1,4? Porque a segunda casinha depois da vírgula é 9. Então eu aumento 1 aqui, né? 1,4 vezes 10 elevado a sexta. Vou apertar pausa na gravação. Continuando. Olha lá. 4.3. Pesquise e escreva as medidas de 2 formas diferentes. A distância de um ano-luz e a velocidade da luz. Não sei. Como que é? Eu sei. Não? Se eu não me engano, eu fiz a pesquisa, mas eu vou abrir aqui para vocês verem a pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. Ano-luz, eu não sei como funciona. Ano-luz, não sei quantas horas lá. Ó, a distância de um ano-luz. Velocidade
a distância de um ano-luz. Olha aqui. Ele está falando que o ano-luz é 9,465 E mais 15. O que quer dizer esse E mais 15? 61, senhor. Hã? 61. É, 9,461 E mais 15. Olha aqui, vou mostrar de outro jeito para vocês e já vou explicar. Já vou explicar, calma aí. Olha lá, você sabe qual é a distância em quilômetros do ano-luz? Daí tem aqui, ó. Calma aí, aqui tá em metros ou tá em quilômetros? Tá em metro, vou colocar quilômetros, tá bom? Cadê? Aí em cima. Olha lá, caiu para 12. Quilômetros era E mais 15. Não, metros era E mais 15. Quilômetros E mais 12. Já vai fazer sentido para vocês, presta atenção. Ó, como diz, vamos procurar no que tá falando do ano-luz. Aqui. Ó, na prática, um ano-luz equivale a 9, vamos ler? Mil, milhões, bilhões, trilhões. 9 trilhões, 461 milhões. Bilhões. 9 trilhões, 461 bilhões de quilômetros. Então vamos fazer isso aqui na apostila, na PowerPoint, só para vocês entenderem. Então 9 bilhões, 400 e quantos? Que 9 mais feio, meu Deus do céu. 9 bilhões, 461 milhões. Não, aqui é bilhões. Nossa, eu tô ruim hoje, bicho. 9 trilhões, 461 bilhões, milhões, mil, unidade de centena normal. E aí, se eu for pôr em notação científica, isso aqui vai ficar 9,461 vezes 10 elevado a quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora vocês entenderam o que é aquilo lá ou não ainda? Ó. O que quer dizer esse 9,471 E mais 12? 9,461. É isso daqui, ó. 9,461. O E quer dizer que é 10 elevado a 12 positivo. É um número muito grande. Então, às vezes, na sua calculadora de celular, pode dar um número grande assim. Quando aparecer E mais 2, por exemplo, quer dizer que você sabe que é vezes 10 elevado a 2. E quando for menos, quer dizer que é um número muito pequeno. Entendeu? Eu, quando usava calculadora, aparecia, antes de eu aprender bem a notação científica, aparecia essas coisas aqui, sabe o que falavam para mim, meus colegas? Ah, deu erro. O E é de erro. Nada a ver. É de elevado, tá bom? Vai multiplicar aquele número ali, então, elevado a 12, daí daquele... Ó, vou fazer na calculadora para vocês verem, ó. Boa pergunta, João. Ó, 9,461 vezes 10 elevado a 12. 10, a base é sempre 10. Olha lá, deu a distância da... Da hora, peraí. Tá, vou apertar pause aqui nessa parte aqui. Sabe o que tá procurando, senhor? O que era? Internet, senhor, no outro aí vai ser muito roubado. Olha lá então, a distância da luz, um ano-luz, equivale a 9 trilhões. Aqui já está no número mais exato. 9 trilhões, 460 bilhões e 800 mil quilômetros. Ou 9,4608 vezes 10 elevado a 12. Ah, mas na pesquisa aqui, professor, deu outro número, viu? Na pesquisa aqui tá 1, alguma coisa. Vamos colocar um exato. Ele deu aproximadamente aquilo ali, ó. Certo? Então se vê que aqui tá um pouquinho menor que ele. Então eles estimam, né? Estimativa. Mas a potência lá é na base dos trilhões, porque é 9,5 aproximadamente. A velocidade da luz. Vamos pesquisar a velocidade da luz. A velocidade
da luz. Olha lá. 299.792.458 metros por segundo. Mas não quero saber metros. MS significa metros por segundo, então, senhor? Metros por segundo, MS. Certo. Metros por segundo. Então, se eu quisesse saber em quilômetros, eu ia dividir por 1000, ia dar 299.792,458 quilômetros por segundo. IFPS significa. Oi? IFPS. Ó, o que é? IFPS. FPS? Fotos por segundo, geralmente. Fotos por segundo. É, quando você vai assistir um filme, alguma coisa assim, ele tem falando quantas fotos por segundo, porque um filme, na verdade, é uma sequência de fotos. Não é, senhor, mas quando tava comprando minha foto lá, aí tipo, tinha quantos jogos que ela tinha de potência, quantos FPS que ela tinha. Ah, daí já não sei. E quantos FPS MS que ela também. Ah, Eu é. fiquei pensando- Metros por segundo, o MS. Eu fiquei pensando se era a velocidade dela, como ela coisava. É, a velocidade é metros por segundo. Agora o FPS em vídeo quer dizer fotos por segundo. A velocidade da luz equivale a 299.792.458 metros por segundo. Ou aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Então, se eu fosse transformar em potência de metros por segundo, seria 3,0 ou só 3 vezes 10 elevado a 8. Ah, mas eu quero quilômetros. Quilômetros eu vou dividir por 1000, quer dizer que eu vou diminuir 3 casinhas. Então fica 10 elevado a 5 km por segundo. Pause? Não, calma aí, não sei nem falar. Não? Os outros demais? O João falou que precisa. Ainda na página 43, atividade 5. Operações e anotação científica. Ó, aqui é muito importante vocês prestarem atenção, tá? E vai usar bastante no ensino médio também isso aqui. Para realizar as operações com números em notação científica, aplicamos as propriedades de potenciação. Na adição e na subtração, as potências de base 10 devem ter o mesmo expoente. Ficou claro isso? Quando é com base 10, tem que ter o mesmo expoente. Caso não tenham, é preciso reescrevê-los com base 10 de mesma potência. O produto de potências de mesma base, produto quer dizer multiplicação, de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. O quociente é o resultado da divisão. A divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai o expoente do divisor pelo dividendo, certo? E aqui ficaria como, então, alguns exemplos. Presta bem atenção. Vou dar uns exemplos antes da gente começar. 3 vezes 10 elevado a 8 mais 3 vezes 10 elevado a 6. Eu posso somar? Não, porque os expoentes são diferentes. Então eu tenho que transformar ou esse em 10 elevado a 6 ou esse em 10 elevado a 8. Vou transformar esse aqui, na verdade, em 10 elevado a 6. Mas como que eu faço isso? Quer dizer que é 3 vezes. Quantos 10 eu tenho multiplicando por ele mesmo aqui? 8. 1, 2. Eu vou fazer aqui, vai dar trabalho, mas só para vocês entenderem. 2, 3. Então, João, para de mexer com corrente e presta atenção. Vai dar trabalho e você vai ficar mexendo, correndo no pé ainda. Corrente no pé ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou.
Eu preciso 10 elevado a 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tudo isso aqui é 10 elevado a... Agora eu resolvo isso daqui. 3 vezes 0. 3 vezes 0, 3. 10. Ah, eu falei errado. 3 vezes 10. 3 vezes 30. 30. 30 vezes 10. 300. Pronto. Achei uma anotação Ué, mas científica. não era mais fácil? Tem um jeito mais fácil. Como que se faz para ficar mais fácil? 3. Quantos eu vou ter que tirar daqui para ficar 6? 3. 2? 3. Você tem 8. Você quer que fique com 6? 2. 2. Se aumenta 2, 0, faz 10 elevado a 6. É mais fácil. Mas eu fiz aquilo para fazer sentido o que acontece. Então, 3 vezes 10 elevado a oitava é a mesma coisa que 300 vezes 10 elevado a sexta. Ah, eu não acredito. Então vamos lá. 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Tá aquilo ali. 300 vezes 10 elevado à sexta potência. Deu a mesma coisa. Viu? Só representa de maneira diferente. Agora eu posso somar, porque as bases, as potências, os expoentes são diferentes, são iguais. Nossa senhora, tá feio com isso. 10 elevado a 6 mais 3 vezes 10 elevado a 6. Quando eu tenho bases iguais com expoentes iguais, eu copio a base e o expoente e somo quem está na frente. 3 com mais 300. 303 vezes 10 elevado a sexta. Tanto na conta de mais quanto na de menos, você tem que equilibrar primeiro os expoentes. Agora o de vezes. O de vezes funciona assim. 10 elevado a quarta vezes 10 elevado a segunda. Mantém a base. Quem é a base? 10. Soma os expoentes. 4 mais 2 dá quantos? 6. Então é 10 elevado a 6. Ah, mas tá estranho essa história. Então você vem aqui e faz para você ver. 10 elevado a 4 quer dizer que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes... Esse vezes vem aqui. 10 elevado à segunda. Quantos 10 eu vou pôr? 2. Tá. Como que ficou? 10 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 10 vezes ele mesmo, 6 vezes. Olha lá. Ficou provado que é isso mesmo. Tá bom? Eu acho mais fácil você decorar a fórmula. A regrinha. Quando tem bases iguais, multiplicando, soma as partes de cima e vai descobrir quantos que deu. E quando é divisão, então vamos lá. 10 elevado à quarta dividido por 10 elevado a 2. A regra é, mantém a base, faz o de cima menos o de baixo, dos expoentes. Quantos que dá 10 menos 2? 4 menos 2? 4 menos 2 é 2. 2, então fica 10 elevado a 2. Daí se você achar que não é certo ainda, se monta a continha, ó. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vai dividir por quem? 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10. Ó, esse 10 corta com esse 10. Esse 10 corta com esse 10. Quantos que ficou lá em cima? 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10. Então, ficou provado a regra aí. Agora vem os exercícios. 5,6. Não, desculpe. 56,7 vezes 10 elevado a menos 3. Mais 0,01 vezes 10 elevado a 3. Bases são iguais? Quando é mais e menos, eu tenho que olhar a base. Sim. Bases são iguais? Sim. Expoentes tem que ser iguais. Estão iguais? Não. Então eu tenho que transformar um semelhante ao outro. Como que eu vou fazer agora? Eu vou transformar o primeiro no 10 elevado a 3 ou o segundo no 10 elevado a menos 3? Pode escolher. Ninguém vai escolher, então eu vou escolher. Eu vou transformar o primeiro.
Vamos fazer o primeiro ficar 10 elevado a 3. Esse menos 3 quer dizer que ele está quantas casinhas para o lado esquerdo? 3, não. Quer dizer que seria isso aqui, ó. 56,7. A vírgula vai andar quantas casas para o lado esquerdo? 3. 1, 2, 3. Então esse é o número. Não, esse aqui é o número original. Sem a potência, esse é o número original. Mas eu quero que ele seja elevado a mais 3. Calma aí que eu acho que me perdi. Deixa eu apertar a pausa. Então, voltando aqui. Eu vou transformar eles em números originais primeiro, olha lá. Então, o 56,7 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,0567, certo? Agora eu vou descobrir isso aqui, o número dele original. Isso aqui é o mais, tá? 0,1. Não, 0,01 vezes 10 elevado a 3 positivo. Quer dizer que a vírgula vai andar quantas casas para a direita? 3. Então 0,01. Mas não tem 3 casinhas, então tem que pôr um 0 para dar a terceira casinha. A vírgula sai daqui e vem para aqui. Ficou quantos? 0,010. O 0 à esquerda não vale? Quantos que ficou então? 10. Agora vamos calcular? Quanto que é? 0,056. Aqui era um 7 mesmo, viu? 0,0567 mais 10. Vai dar 10,0567. Para eu pôr em notação científica, a vírgula tem que estar uma casinha só do lado esquerdo da casinha. Então ela vai ter que andar uma casinha para a esquerda. Então é a mesma coisa que eu fazer 1,00567 vezes 10 elevado a 1. Andou uma casinha só, né? Não é? Olha lá. Então nós achamos ela primeiro no número original. E depois fizemos a soma. A B. Os expoentes são iguais? A B, sim. Não. Não, né? Só o outro. Só o. Ah, mas não são. Não, né? Então eu vou transformar no expoente de base de elevado a 10. Aqui está elevado a 4. Então o primeiro eu vou copiar. 15200 vezes 10 elevado a 2. Menos, agora eu vou transformar isso em elevado a 2. 6,4. Mas eu quero que ele não seja elevado a 4. Quero que ele seja elevado a 2. A vírgula, para que fique com a mesma expoente aqui, ó. Lembra que ele fala aqui em cima, ó? Na adição e na subtração, as potências de base 10 têm que ter o mesmo expoente. E eles não têm o mesmo expoente. Então, vamos resolver isso. 6,4 vezes 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Maria, aguenta firme, Maria. Aí, você vai fazer o quê? 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O 10 vezes 10 eu posso falar que é 10 ao
quadrado. Agora isso aqui ficaria de fora. Então eu faria o quê? 10 vezes 10 não é 100? Eu vou multiplicar isso aqui por 100. Ele vai andar duas casinhas. Uma, duas. Então ficaria 640 vezes 10 elevado a 2. Agora eu faço a conta. Agora os expoentes estão iguais. Aqui está 10 elevado a 2, aqui está 10 elevado a 2. Vou fazer a conta. Vou pegar só a parte da frente. A parte de trás continua sendo 10 elevado a 2. Então vamos lá. 15.200 menos 640. Zero que tira zero, João? Zero. Daí vai lá. Zero que tira 4. Não. Não. Menos 4. Não dá. Daria menos 4, mas nessa conta aqui nós vamos emprestar do vizinho. Empresta do vizinho, ele tem 2, fica 1, aqui fica 10. Ô, senhor, e se nós não emprestássemos pro vizinho e colocássemos no 4? Ah, daí é só se fosse uma conta só desse tipo. 0 tira 4 dá menos 4. Olha que tá. Porque se eu falar que 10 tira 4, você vai falar 0 que tira 4 dá menos 4, 1 que não tira dá 1, daí fica 1 menos 4, daí não dá a entender. Daí vira um balaio de gato. 10 que tira 4? 6. 1 que tira 6? 5. Não dá. Empresta do vizinho. Se tem um dedo, como que você vai tirar 6 dedos de lá? É mesmo também. Emprestou 1, ficou 11. 11 que tira 6? 5. 4 que não tira ninguém? 4. 1 que não tira ninguém? 1. Então tudo isso vezes 10 elevado a 2. Mas ainda não tá legal esse negócio. Para ele ficar em notação científica, ele tem que ter quantos números pro lado esquerdo da vírgula? Ficar em notação científica tem que rever. Pera isso. Tudo bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 10, não, 9. Caramba! Ele tem que ter um número só pro lado esquerdo da vírgula. A vírgula tá aqui. Quantas casinhas ele vai andar para cá até ficar no 1, alguém? Então é 1,450, não preciso pôr. Quantas casinhas ele andou? 1, 2, 3, 4. Se ele estava 2 elevado a 6 e andou mais 4 casinhas, desculpa, 10 elevado a 2 e andou mais 4 casinhas, vai ser 10 elevado a 6. Muito bem. Nossa, é louco, não tô dormindo nada. Olha lá, subiu a resposta do jeito bonitinho, vou apagar meu rabisco. C. Demais de novo. Demais de novo. Agora eu vou fazer um jeito mais fácil. Presta atenção, eu vou economizar aqui. Quando a vírgula, só para lembrar, quando a vírgula anda para a direita, o que acontece no expoente? Somo casinhas. Quando ele anda para a esquerda, o que acontece no expoente? Eu diminuo casinhas. Então eu vou fazer essa... Calma aí, agora me perdi aqui. É o contrário. Perdeu, senhor? Me perdi. Quando a vírgula anda para a esquerda, eu aumento casinhas. Quando eu ando para a esquerda, eu aumento casinhas. Como quando eu ando para a direita com a vírgula, eu diminuo casinhas. Então preste bem atenção. Eu vou tentar fazer isso aqui virar 12. Então eu vou copiar o primeiro. 7,86 vezes 10 elevado a 12. Agora, mais 3,54. Ele tem 17. Para eu fazer chegar a 12, quantas casinhas eu tenho que diminuir? 17 para 12. Quantas casinhas eu tenho que diminuir? 5. 5 casinhas. Então a vírgula vai andar 5 casinhas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula veio para aqui.
vezes 10 elevado a 12. Agora eu somo esse com esse. Eu sei que a resposta vai ser 10 elevado a 12. Então vamos lá. 354,000 mais 7,86. Vírgula embaixo de vírgula, completo com zero para ficar mais fácil. 0 com mais 6, 6. 0 com mais 8, 8. Vírgula embaixo de vírgula. 7 com mais ninguém, 7. 0 com mais ninguém, 0. 0 com mais ninguém, 0. 4, 5, 3. Mas ficou um número muito grande, né? Ficou 354.007 vezes 10 elevado a 2. Ah, vou fazer a vírgula ficar na notação científica. Lembrando, notação científica, se tem esse monte de numeraiada aqui, ó. Você tem que fazer a vírgula ficar uma casinha só pro lado esquerdo dela. Se ela estava lá no 7 e foi parar lá entre o 3 e o 5, quantas casinhas ela andou para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Se ela andou para a esquerda, eu vou aumentar 5 casinhas, 5 números no expoente. Era 12, com mais 5, 17. Então ficou 3,54007 vezes 10 elevado à 17ª potência. Nossa, eu errei o negócio aqui ainda. Esqueci do 8,6 aqui, ó. Tá? Mas é só do 8,6 que eu esqueci. As casinhas continuaram a mesma. João, tá olhando meio que pro nada aí. Agora, esse aqui já fica um pouco mais simples. Tá fazendo negócio que isso. Será que fica? Fica nada. Ó, a letra D. Vejam bem. Vou montar em fração. 3,5 vezes 10 elevado a 7. É vezes, né? Não é em fração não, desculpe. 3,5 vezes 10 elevado a 7 vezes 4,3 vezes 10 elevado a menos 5. Olha como que faz aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? Qual que é o semelhante a ele lá do outro lado? É quem está antes do vezes 10. Eu multiplico esse por esse. Então, 3,5 vezes 4,3. Não, é só montar a multiplicação. Não. 3 vezes 5, 15. Foi 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. Vai com Deus. 4 vezes 5, 20. Subiu o 2. 4 vezes 3, 12. Com mais 2 subiu? 14. Soma tudo. 5, 0, 5, 1. Tenho duas casas depois da vírgula, devolve as duas. Tá aqui. Então deu 15,05 vezes 10. Quando eu estou multiplicando com bases iguais, o que eu faço com os expoentes? Mantém os expoentes. Não, você multiplica os expoentes e mantém a Ó. base. É assim, senhor. Você mantém a base e multiplica os expoentes. Não, olha lá. Mantém a base e cruza e multiplica. Soma. Aí mesmo. Achei que você ia falar quiz credo. Soma. Então como que ficaria? Ó, tem jogo de sinal, hein? Cadê minha caneta? Achei. Falei que tinha. Ó. 7 mais menos 5. Mais com menos. Menos. Mais com menos dá menos. 7 que tira 2. Não, desculpe. 7 que tira 5. Isso. Então ficou 15,05 vezes 10 elevado a 2. Está na notação científica já? Não, tem duas casinhas para o lado esquerdo da vírgula. Não pode ter duas casinhas.
Eu tenho que passar essa vírgula para cá. Então fica 1,505 vezes 10. Se a casinha andou para a esquerda, eu aumento mais 1 no 2. Era 2, vai para 3. Pronto. E a última. Os caras, em vez de colocar um exemplo mais simples para dar o primeiro contato para vocês, não só pede exercício complicado. Agora, como que fica aqui? Monta uma fração. 9,3 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por 3,1 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou dividir essa primeira parte aqui primeiro. 9,3 dividido por 3,1. 9,3 dividido por 3,1. Quem vezes 3,1 dá 9,3? Quem vezes 3,1 dá 9,3? Vou mudar então. Esquece a vírgula daqui, esquece a vírgula daqui. Quem vezes 31 dá 93? Quem vezes 31 dá 31 vezes 3? 3. Então 3 vezes 3,1 dá 9,3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Acabou. Qual foi o resultado da divisão então? Foi 3. Agora, quando eu estou dividindo, eu mantenho a base. O que eu faço com os expoentes? Não. A soma é quando é multiplicação. Na divisão é o contrário da soma. Multiplica. Não. Subtrai. Menos 6. Menos 3. Menos com menos, que sinal que vira? Mais. Menos 6 mais 3. Menos com mais, que conta eu faço? De dividir. Não. Não, de multiplicar. Não. De... Jogo de sinal. Mais com mais eu faço mais. Menos com menos eu faço mais. E quando são diferentes, ou seja, menos com mais ou mais com menos, eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor em baixo. 6 que tira 3, 6. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior, 6 ou 3? 6. Qual é o sinal dele? Menos. Então a resposta aqui vai ser... aqui eu coloquei 6. 6 que tira 3 é 3. Então vai ser menos 3. Fica 3 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Peça a Priscila para mim, por favor, João. Lição de casa. Oi? Encerramos agora aqui? E com isso daqui eu vou encerrar e já volto aqui, tá? Nós encerramos a situação aprendizagem 1 para lição de casa. Amanhã, né? Então não posso pedir muito porque está em cima da hora. Vou pedir o 1.1, o 1.2 e o 1.3. Olha lá. Vamos retomar a localização dos números racionais, tá? Em dupla, complete a reta numérica a seguir, considerando que cada intervalo é de 0,01. Depois ele pede que você faça em forma fracionária, tá bom? Então, para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.